Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Muito obrigado, podeis vos assentar. Os irmãos costumam brincar, falar a respeito da cidade de Corinto. E eu lembro que logo quando eu me casei com a minha esposa e eu me mudei para Minas Gerais, primeiro Deus me levou a um processo para me habitar, para que eu pudesse me acostumar com o pequeno, com a cidade pequena. Eu me casei e mudei para a cidade de Sete Lagoas. A cidade de Sete Lagoas tem quase 250 mil habitantes, tem shopping, tem muita coisa. E depois de um tempo, Deus nos direcionou a ir à cidade de Corinto, que é uma cidade muito pequena, não tem shopping, tá, irmãos? Como também a cidade de Corinto, eu brinco, e os irmãos lá de Corinto sabem muito bem que eu brinco, mas não com desrespeito, mas a cidade de Corinto não tem nem semáforo. A gente se encontra em Corinto, na praça central da cidade, é o ponto central, como todas as cidades, e diferente de algumas cidades, a praça central não tem uma igreja católica, a praça central tem a nossa igreja, que nós, alguns anos atrás, conseguimos comprar o terreno na praça central e estamos em construção. Eu peço aos irmãos que intercedam, orem por nós, porque nós estamos em uma grande obra. A nossa igreja, para vocês terem uma noção, quando eu falo a nossa igreja, eu não sou o pastor presidente, eu sou um dos auxiliares lá. Mas a nossa igreja, ela é constituída praticamente por uns 350 membros, fora os agregados. E nós estamos em um desafio muito grande, e quase 6 anos de construção, acontece mesmo antes de eu estar lá. Para a glória de Deus, a gente já conseguiu investir mais de 3 milhões de reais. Isso é uma grande provisão de Deus, da parte de Deus, porque a nossa igreja é uma igreja simples, os irmãos são simples, eles não são tão abastecidos, mas da fidelidade da viúva, da fidelidade do simples, nós temos progredido e a nossa igreja tem crescido. É uma construção, uma obra muito grande, um terreno de 1.000 metros quadrados, 750 metros de construção, um pé direito de 17 metros de altura, é uma obra muito extensa, muito grande, mas tudo isso não foi por uma vaidade, foi uma direção que Deus passou para a vida do meu pastor presidente, que também é o meu sogro, pastor Edgar Rodrigues, e nós estamos seguindo firmes e constantes, e a gente está próximo dessa finalização dessa obra. Em questão de milhões falta um pouco, mas em questão de anos pelo menos 2, mas a gente vai finalizar para a glória de Deus e tudo vai dar certo. Meus irmãos, neste último momento, nesta última aula plenária que estou com vocês, sou agradecido por demais a recepção, o cumprimento de cada irmão que passou ao meu lado, me abraçou, liberou uma palavra de Deus sobre a minha vida. Que Deus te recompense muitíssimo. Muito obrigado pelo carinho. Também já agradeço a todos que fizeram parte deste trabalho, pois é a minha última participação. E também quero parabenizar a mídia da igreja. Vocês são sensacionais, top demais. Ontem, após a primeira ministração, 1 hora terminado, já tinha um Reels, um recorte top demais. Deus abençoe vocês por todo o trabalho de excelência. Vamos à palavra de Deus. Quem recebe uma porção da palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Deus abençoe também a vida do pastor Mateus Soares. Uma pena que o senhor não tinha nada a fazer no hotel, né? Poderia ter ficado lá, mas graças a Deus por tudo. Brincadeiras à parte, Deus o abençoe poderosamente.
será um prazer continuar ouvindo. Estava no hotel meditando, orando e chorando, e também ouvindo o pastor Mateus, e de noite permanecerei para ser edificado. Juízes, capítulo de número 6, baseado na temática que a mim foi confiada, jovens obreiros dessa geração assembleiana. Quero falar de um personagem importante que resulta em muitos que estão sendo incentivados e instruídos pelo Senhor. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11 a seguir. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. No material que vocês receberam desta última exposição, falarei sobre um tema que Deus pôs ao meu coração. Falarei sobre o seguinte tema: o Deus que nos visita quando estamos desanimados. Você consegue dizer isso para esse irmão próximo de você? Deus pode te visitar no teu desânimo. Na época dos juízes, havia uma desordem instalada. Essa desordem, ela foi conhecida e chamada como ciclo vicioso. E porque nessa desordem instalada sobre o povo de Israel, eles são conhecidos por enfrentar um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso que a nação de Israel vem enfrentando, ele pode ser dividido em 4 estágios. Eles estavam enfrentando um ciclo vicioso dividido pelo menos em 4 estágios. A nação de Israel, na época dos juízes, vivia esse ciclo vicioso dividido nessas 4 etapas, nesses 4 estágios, porque primeiro eles eram abençoados por Deus. Ao serem abençoados por Deus, eles agora partiam para a segunda etapa, o segundo estágio desse ciclo vicioso. Após eles serem abençoados por Deus, agora eles se esqueciam de Deus. Eles recebiam a bênção de Deus, se esqueciam de Deus, e posteriormente passava ao terceiro estágio, a terceira etapa desse ciclo vicioso, onde eles eram disciplinados por Deus. E quando eles eram disciplinados por Deus, eles agora entravam no quarto estágio, ou a 4ª etapa desse ciclo vicioso. É quando agora eles se lembravam de Deus, e eles clamavam a Deus, e por fim eram abençoados por Deus. Mas quando você lê o livro de Juízes,
Você percebe que isso era costumeiro acontecer, esse ciclo vicioso, essa rotação, onde eles eram abençoados por Deus, se esqueciam de Deus, eram disciplinados por Deus, lembravam-se de Deus, e aí voltava novamente, abençoados por Deus. É tanto que quando você lê o livro de Juízes, você percebe essa grande rotatividade. Mas neste capítulo que lemos, nós conseguimos entender algo que fica um tanto quanto claro. O povo, a nação de Israel, o segredo da sobrevivência deles, o segredo da sobrevivência de Israel, estava no amor persistente e incansável de Deus. Por mais que eles enfrentavam todo este ciclo vicioso, o Senhor sempre tinha misericórdia do clamor do seu povo e o socorriam novamente, estendia a mão sobre eles. Mas é interessante que, após eles passarem por tudo isso, eles ainda assim eram disciplinados por Deus, através da disciplina, porque a disciplina é a prova de que Deus abomina o pecado e ama o seu povo. Deus disciplinava o seu povo, sim, ele o abençoava, mas ele também deixava um sinal de sua disciplina, e essa disciplina que Deus aplicava tinha um propósito. O propósito da disciplina era levar os seus filhos, ou os filhos de Deus, a uma disposição para ouvir a sua palavra. Vocês vão fazer o que querem, vocês vão voltar-se a mim, mas eu vou criar uma forma de vocês se lembrarem que ainda existe alguém que conduz você, que direciona vocês. Não tem horas que Deus dá uma pancadinha na nossa vida? Tem horas que Deus dá um toque em algumas áreas, Ele chega em algumas situações para mover a nossa vida, ou nos despertar a permanecer diante deles e não viver este ciclo vicioso. Uma frase muito comum que você nota no livro de Juízes, que você encontra principalmente aqui no capítulo 6, e o versículo de número 1 é: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso não aparece somente aqui neste versículo, mas por muitas vezes se repete no livro de Juízes, pois há uma repetição deste ciclo vicioso, há uma rotatividade onde eles cometem os seus erros e fazem o que eles bem entendem. Mas a consequência deste ciclo vicioso era sempre uma disciplina. A mão de Deus se estendia, e aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 1, a gente consegue enxergar ou ver esta disciplina da parte de Deus. Você percebe o versículo de número 1 dizendo que o Senhor, por 7 anos, permitiu que eles fossem colocados na mão dos midianitas. A disciplina de Deus aqui é permitir que o inimigo agora liderasse o que eles deveriam liderar, que o inimigo conduzisse o que eles deveriam conduzir. Durante 7 anos, então, Deus permite não somente que os midianitas, mas os seus aliados pudessem atacar o seu povo. Eu gosto muito de uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Eles faziam o que eles bem entendiam, mas o Senhor sempre se apresentava diante deles como um filho. E eu faço essas conexões que eu sei, depois do período do almoço, esse período da tarde, às vezes bate um cansaço. Eu faço então, aproveitando que há alguns jovens, uma conexão para você entender como uma mãe às vezes precisa disciplinar o seu filho com a chineloterapia, sabe? Ela passa na nossa vida, deixa uma tatuagem na gente. Normalmente o número da tatuagem é sempre 36, 37 ou 37, 38. Se chegar no nível do pai, aí ultrapassa um pouco. Mas às vezes, como uma mãe precisa disciplinar para que possamos entender limitações, princípios e obediência, Deus às vezes tocava em seu povo, e principalmente aqui no livro de Juízes,
Deus permitia que algumas coisas como essa acontecessem. Os inimigos prevaleciam por uma permissão de Deus. E quando os inimigos fortaleciam, em especial o capítulo que estou expondo e tratando com os irmãos, o capítulo de número 6, o Senhor permite que os inimigos se levantem contra o povo de Deus e, consequentemente, eles são forçados a abandonar as suas casas. O versículo de número 2 mostra que agora o povo de Israel, eles tiveram que se esconder. E ele se escondia, a Bíblia diz que em covas, eles se escondiam em montes, eles se escondiam em cavernas, eles se escondiam em fortalezas. Eles buscavam um caminho para que eles pudessem se esconder. E é interessante que o texto diz que sempre que eles semeavam, eles perdiam tudo para, o versículo 3 diz, para os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Mas dá-se a entender no texto que esta situação não acontecia somente no período da colheita, mas o texto deixa claro que sempre que eles semeavam, o inimigo não aparecia somente no período da colheita, eles apareciam no momento que eles iam semear. Então a alimentação que eles tinham por causa que eles escondiam o alimento. Para a sobrevivência ou alimentação do povo, era necessário que eles escondessem alguns animais, escondessem algumas coisas, porque olha o que o versículo de número 4 diz: o inimigo invadia, não deixava mantimento em Israel nenhum. Aí a Bíblia diz que eles levavam as ovelhas, os bois e os jumentos. A Bíblia diz no versículo 4 que eles destruíam a novidade da terra. Pense, irmãos, que coisa complicada. Aí no versículo de número 5 diz que eles subiam como gafanhotos que não podiam contar. Imagine, você está lá esperando o 15º dia útil, já está lá fazendo a conta, vou pagar a Amazon Prime, vou pagar a Netflix, vou pagar a água, vou pagar a luz. O inimigo passa e leva tudo, deixa nada. Eles estão lá esperando o dia, quando chega o dia agora da colheita, que eles passaram na semeadura, agora quando está prestes a colher o pouco que eles conseguiram semear, Israel sofreu um ataque novamente. Quando não eram ataques anuais, eram ataques na entrada, na semeadura. Eles estavam passando fome, e acredite, toda essa invasão era uma permissão de Deus. Tudo isso era uma autorização de Deus. Deus está permitindo tudo isso. O inimigo entrava para destruir tudo por uma permissão de Deus. Israel foi tão atingido que se enfraqueceu tanto, que olha que lindo que diz o versículo de número 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, quer dizer que a disciplina da parte de Deus nos faz lembrar dele. Deus dá uma pancadinha, Deus toca nele e eles: tem um Deus que pode ajudar a gente. Não tem hora que você passa aquela prova e você lembra que tem círculo de oração, você lembra que tem irmã do coque, você lembra que tem até uma Bíblia empoeirada na estante, você lembra de algumas coisas que te levam para se aproximar de Deus. Deus permite tudo isso. Eu torno a dizer, a disciplina tinha um propósito. E qual era? Deus despertar o seu povo para voltar-se para Ele. Não tem problema que eles vão voltar quebrado, mas quebrado eu aceito eles. Eu entendo que no céu não tem lata de lixo, Deus não descarta ninguém. Enquanto alguém joga fora, Deus não descarta. Ele trata novamente, limpa novamente, Ele cuida novamente. Eles se lembram de Deus. E quando eles se lembram de Deus, eles clamam a Deus. Perceba,
Na fraqueza nós nos lembramos de Deus, e ao nos lembrarmos de Deus, nós voltamos a clamar. Israel clamou, só que Deus respondeu da maneira dele, do jeito dele. Vamos ler o texto. Olha o que diz os versículos de número 6 ao 10. Eu vou acompanhar com vocês aqui. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta, terra, manto, labareda, aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e o expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha palavra. No versículo 6 eles clamam a Deus. Sabe aquela oração? Ó céus, ó terra, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Eles clamam a Deus. Deus responde, e Deus envia um profeta. É bom ouvir a voz de Deus, mas como eu disse em outro período que estive falando com os irmãos, não sei se vocês lembram, eu disse que os profetas não têm ética, e eu deixei isso expresso aí para vocês. Enviou um profeta, e olha o que eu deixei. Eu aprendo com os profetas da Bíblia que profeta não tem ética. Ele não vem para amenizar ou dar um jeitinho. Não é porque você está em um momento indelicado, um momento delicado, um momento complicado, que ele vai entregar uma mensagem palatável, agradável. Eles estão passando por uma dificuldade, eles clamam a Deus e Deus envia um profeta. Sabe o que o profeta faz? Faz eles enxergar o que eles não enxergavam. Eu estava cuidando de vocês, mas foi vocês que fizeram o que vocês queriam. Eu tirei vocês do Egito, eu dei comida para vocês, eu ajudei vocês. O profeta podia ter ido até um pouco mais além. Lembra quando vocês não tinham comida, e eu disse para vocês lá em Números, através de Moisés, que vocês teriam tanta comida, mas tanta comida que ia sair comida até pelo nariz. Eu dei comida para vocês, eu dei água para vocês, eu cuidei de vocês. O profeta não veio amenizar, o profeta veio para dizer a eles: a culpa não é de Deus, a culpa é que vocês fizeram o que queriam. Dom, mas como que Deus nos anima desse jeito? Tem horas que alguns amigos são usados como profeta na nossa vida. Ele vai falar o que ninguém tem coragem, mas ele vai falar a verdade para te despertar. Ele vai falar a verdade para te colocar de pé novamente. Os profetas, eles não são amigos de rei, não são amigos de sacerdote. O profeta não traz a solução. O profeta, ele traz uma mensagem da parte de Deus. O profeta, como um mensageiro ou como um carteiro, ele não chega para você, te envia uma mensagem e fica assim: abre aí que eu quero ver. O que ele te disse? Ele entrega a mensagem, ó, linha. Israel estava vivendo um arrependimento superficial. Eles estavam fazendo o que eles bem entendiam, o que eles queriam. Eles viviam um remorso, uma sensação de mal-estar. Eles não se arrependiam, eles estavam se sentindo mal. Eles viviam uma oscilação, e o profeta vem para abrir os olhos dele. E quando o profeta se apresenta, abrir os olhos dele, eles compreendem que eles estavam distantes do Senhor. Eles estão inseridos de fato em uma crise. E na crise existe quem se conforma e quem se posiciona. Nesse cenário caótico, nesse cenário delicado em que eles estavam enfrentando, certamente próximo da 8ª invasão, Deus se apresenta por meio de um profeta, eles se despertam. O povo agora compreende a situação,
Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, havia alguém escondido fazendo o que ninguém fazia. Havia alguém que estava sendo guardado, erguido por Deus, mas sem entender, estava fazendo o que Deus havia direcionado, mas não entendia que no meio daquilo havia uma disponibilidade, uma direção da parte de Deus. No meio do cenário em que eles estavam, alguém se comporta diferente, alguém se posiciona, alguém recebe de Deus um direcionamento e se posiciona. Faz o que ninguém queria fazer. E é interessante que quando este alguém, a saber, Gideão, se posiciona, não é que o céu fica chocado com a gente, não. Mas Deus envia um anjo para observar a situação. Olha o que o versículo de número 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. O anjo sentou e ficou assistindo o que Gideão estava fazendo. E olha o que o texto diz, mais à frente, que Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O anjo está vendo o que ele está fazendo, está vendo a forma que ele está se comportando. E aí o versículo de número 12, só depois, o texto diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo chegou, sentou e ficou vendo o que ele estava fazendo. Até que depois o anjo foi lá e se apresentou. Apareceu para ele. Começou a conversar ou apresentar diante dele o que ele estava executando. E eu até coloquei a vocês, há pelo menos 3 características, ou de um líder, ou de uma pessoa que Deus procura. A primeira característica que você consegue enxergar no posicionamento de Gideão é que ele é alguém trabalhador. E como um trabalhador, o texto diz que ele estava malhando trigo no lagar. Independentemente do que estava acontecendo, ele estava fazendo o que ele deveria fazer. Ele não estava se abdicando, ele não estava abrindo mão de sua obrigação. Ele estava em um posicionamento. E esse posicionamento, a Bíblia diz que era para se salvar dos midianitas. Estava difícil, estava complicado. Só que ele trabalhava. Ele fazia o que tinha que fazer. Às vezes desanimado, com risco de perder o que ele estava guardando. Só que ele não foge. Entende? Ele está até talvez desanimado, só que ele não foge do que ele estava fazendo. A desculpa de alguns para não fazer é: eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu não consigo fazer. Só que aquele que se posiciona, ele não olha para as condições, ele não olha para algumas situações a serem realizadas. Imagine, como eu disse a vocês, o campo de Corinto é um campo pequeno, e eu vim de São Paulo, animado, agitado, querendo fazer um monte de coisa, e alguém disse: mas não dá, o aeroporto é longe, tem que comprar passagem, tem isso e tem aquilo. Eu disse: mas não tem cantina aqui? Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos executar. Não tem recurso, mas vamos criar, vamos fazer alguma coisa, porque a desculpa diante de Deus não cola. Só para dar uma despertada assim, uma quebrada no gelo. Fala aí para esse amigo aí do seu lado assim: sai desculpinha, não cola não para Deus. O desafio dele era conseguir comida para sua família. Só que, dependente da situação, ele está se posicionando, ao ponto que o anjo desce e assiste ele, observa ele.
Primeiro o anjo observa, depois o anjo se revela, e depois o anjo faz ele enxergar o que ele não conseguia enxergar. Olha o que o anjo diz, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo. Aí o Gideão: ai, Senhor meu. Ô irmão, às vezes não dá um ranço santo? A pessoa tem a promessa de Deus, tem a direção de Deus, foi chamada por Deus, recebeu a palavra da parte de Deus, mas fica: não sei, ainda bem que o pastor está falando sobre o fruto do Espírito, porque senão, às vezes dá uma vontade de fazer o que o Datena fez, mas a gente respira, fala: eu tenho o Espírito de Deus. O Senhor está falando para ele: eu estava te observando, eu estava te vendo, vai nessa tua força. E ele não consegue entender que ele tinha algo, e o anjo está revelando para ele: você tem algo, só que você não enxerga. Eu estou te dizendo, há algo em você. Continua, faça, Gideão. Mas tem alguém melhor? Tem alguém que sabe mais? Tem, mas você vai se preparar também, você vai se dedicar também. Imagine, eu estou pregando há 14 anos. 14 anos atrás, um jovem subir numa tribuna era mais difícil. Deixa eu abrir o coração para vocês. Vou abrir. Foi tão complicado, que teve uma vez que minha mãe começou a andar comigo. Porque começaram a falar que eu ia para os congressos atrás de menininha. Aí minha mãe disse: então tá bom, vou andar do lado dele. Minha mãe ia comigo, como está essa irmã, sentava bem na minha frente. Quando eu começava a pregar, minha mãe levantava a mão. Não baixava a mão enquanto eu não terminava a pregação, e ela ficava o tempo todo com a mão erguida, intercedendo. Às vezes eu estava em casa assim, meio viajando na maionese, e ela falava: você não vai orar não? Já jejuou? Já falou com Deus? Eu não vou interceder por gente ser vergonha no altar não, viu? Mas antes da minha mãe me acompanhar, foi tão complicado, e eu disse isso para o pessoal da Maria Cecília, que eu entrei no quarto e eu disse: Deus, eu não pedi para pregar, para passar por isso não, pai. Até que eu nem pedi para pregar, o Senhor que me chamou. Estou indo embora, vou pregar mais não. Eu vou continuar fiel, só não prego. Tá ok? Acabou. Me arrumei e fui para o culto. Eu disse: Deus, se o Senhor tiver algo comigo mesmo, fala comigo lá. Nem que o Senhor aponta o dedo na minha cara e fala: seu sem vergonha, volta para a sua posição. Eu fui para o culto, liturgia assembleiana, e nos dá departamentos. O pregador ainda falou sobre Jonas. Eu disse: não é para mim não. Quando acabou a mensagem, os jovens estão reunidos na porta da igreja, pastor Pablo. As meninas de um lado, os rapazes do outro lado. Vem passando um bêbado no meio da rua. Ele entra no meio do grupo das meninas. Menina: ai, que fedor, tira ele daqui, joga para lá. Ai, joga. Quando ele chega no meio do grupo dos meninos, começa aquela batata quente. Fedido ele estava todo imundo, bêbado. Começou aquela batata quente, passou, chegou em mim, queimou. Ele me abraçou e começou com aquela conversa de bêbado: eu te amo, você é o amor da minha vida, eu sempre te amei. E me abraçando, e me beijando, eu todo arrumado. Eu disse: quer saber, Deus? Vou pregar mais, pode sujar o terno, eu vou tranquilão para a igreja, que nem os adolescentes jovens, só de camisetinha. Esse bêbado, de repente, tomou a Bíblia, que eu estava agarrada no peito, puxou ela da minha mão, levantou, bateu ela no meu peito e gritou: prega a minha palavra, faz o que eu te mandei.
Eu só te pedi uma coisa, tão somente prega a minha palavra. E começou a falar, e no final ele ainda disse assim: eu serei o teu patrocinador por excelência, tão somente prega. Soltou a Bíblia na minha mão e voltou para aquela conversa de bêbado. Eu te amo, você é o amor da minha vida. Eu larguei ele e fui para o canto. Eu cheguei lá na esquina, na ponta da calçada da igreja. Eu olhei para o céu e disse: Deus, tu não é gente mesmo não. O Senhor pegou um bêbado para falar comigo só para eu não desistir. Quer saber? Agora eu vou até as últimas consequências. Eu não paro mais, não retrocedo mais, não desisto mais. Agora a gente vai até as últimas consequências. Será que Deus vai ter que dar um choque em você para você acreditar que o que Deus te prometeu está evidente? Ele está falando: eu te amei, é você mesmo, mas Deus e isso, aquilo, pá. Com todo respeito, mas é difícil, né? Mas tem que falar. O Gideão consegue alimento para sua família trabalhando. A primeira característica dele é que ele é trabalhador. A segunda, você confere aí, ele é reservado. Ele está trabalhando escondido. Ninguém sabe onde ele está. O desafio de alguns é fazer alguma coisa. Olha o que eu deixei anotado a vocês. O desafio de fazer alguma coisa em nossa geração é fazer sem sair contando para todo mundo. Eu li um livro há um tempo atrás. O título do livro era assim: Felicidade sem plateia dura mais. Felicidade sem plateia dura mais. Tem coisa que Deus te direciona que você não precisa divulgar a todo mundo. Tem coisas que é até melhor você não contar a todo mundo. Ele é reservado, ele está fazendo, mas nem todo mundo precisa saber. Ele está fazendo, mas nem todo mundo precisa saber que ele está fazendo. Olha, gente, hoje eu estou aqui. Eu confesso a vocês, eu tenho muita dificuldade com as redes sociais. Eu sei que é uma ferramenta importantíssima e eu preciso trabalhar isso na minha vida. Tudo que é extremo é prejudicial. Se publica demais, se publica de menos, é ruim. Só que o Gideão, ele está preocupado, mas ele está fazendo sem precisar que todo mundo soubesse, até porque se descobrissem onde ele estava, seria prejudicial. Viriam até ele, tomaria tudo que ele estava guardando até o devido momento. Então ele está se protegendo, ele está guardando, e o anjo assiste tudo isso e vem diante dele e diz: vai nessa tua força. Mas Senhor, como o Senhor diz que nós temos força, ou que eu tenho, cadê o Senhor que fez maravilhas? Gideão, tem horas que eu faço, mas tem horas que eu uso alguém para fazer. Tem horas que eu vou realizar, mas tem horas que eu vou levantar alguém para realizar. Eu posso fazer tudo sozinho, eu posso parar Midianita, eu posso parar Malequita. Deus pode deter tudo, mas tem horas que Ele te levanta para deter todas essas coisas. Tem horas que Deus vai te posicionar. Terceira característica: ele é estrategista. Ele está malhando trigo no lagar. O lagar era um tanque de pisar uvas. Os inimigos já haviam tomado tudo que eles tinham. E Gideão, ele desenvolve então a construção de uma prensa subterrânea. E ele começa a trabalhar escondido. Trabalhar onde ninguém poderia vê-lo.
Espírito me faz lembrar de uma situação muito engraçada. Compartilho a vocês. Eu tinha um amigo que eu tenho um amigo, mas ele tinha um hortifruti. Embaixo do hortifruti dele tinha um sótão, um buraco. Só tinha uma janelinha no cantinho assim. E a gente ia de madrugada lá para orar. E a gente passava a madrugada inteira para orar. E aí um dia a gente vai lá orar. A gente está lá no cantinho. E a gente começa tudo menino, começando, 16, 17. E a gente orando. E de repente a gente orando. Deus, a gente quer ter uma experiência de um arrebatamento. E aquela oração, aquela coisa. E a gente orando. E como se nosso corpo estivesse pegando fogo. De repente, na janelinha a gente escuta uma voz. O nome do meu amigo: Robson! E a gente fica assim, apavorado. Era a vizinha falando: tem como vocês orarem mais baixo? Porque meu esposo vai sair para trabalhar daqui a pouco. A gente cessa a oração. No outro dia de tarde, ele está lá no caixa. A vizinha chega e diz: ô Robson, desculpa ter atrapalhado vocês, mas já faz um tempo que meu esposo não aguenta mais trabalhar de madrugada. E hoje ele acordou antes da hora, foi cansado, mas quando ele chegou lá, o gerente dele trocou ele de horário. Eu vim dizer para você e para os seus amigos que vocês podem continuar orando de madrugada, que não vai atrapalhar mais ele não. Tem horas que Deus vai mexer em algumas áreas, a gente espera uma experiência de um jeito, mas Deus age de outra maneira. Não o que você está querendo dizer, a oração diante de Deus, ou a estratégia que você se posiciona a fazer algo diante de Deus, ela sempre será respondida pelo Senhor de alguma maneira. Deus vai responder de algum jeito. Então o que você está querendo dizer a vida com Deus, em alguns momentos, é uma loucura que não se explica. Tem horas que Deus não vai ficar dando explicação diante de nós. O Gideão está diante de Deus, o anjo falando: vai nessa tua força. Ele diz: ai Senhor meu, vai Gideão, Senhor meu. E ele fazia pergunta, o anjo afirmava: você tem força, você consegue. E ele está assim: mas me explica, Senhor. Só que o desafio de você pedir uma explicação é você receber uma ordem da parte de Deus. Você lembra de Jó? Jó 38. Ele fez diversas perguntas para Deus. Mas quando chega no capítulo 38 de Jó, versículo 1, Deus responde Jó. E o versículo de número 3, Deus diz para ele: cinge os teus lombos, que eu vou te perguntar. Se você puder, que me responda. E Deus começa diversas perguntas, cerca de 70 perguntas desse nível. A primeira pergunta: Jó, aonde você estava quando eu separei a terra seca e a água? Ô Jó, aonde você estava quando eu coloquei o firmamento das coisas? Ô Jó, você sabe onde está a porta da divisão dos oceanos? Ô Jó, aonde você estava quando eu criava todas as coisas? Ele continua perguntando: ô Jó, você sabe onde fica o reservatório do gelo? Ô Jó, você sabe quem é o orvalho? Ô Jó, alguma vez você já deu nome para trovão ou chamou ele pelo nome? Ô Jó, você sabia que eu conheço desde a ursa menor até a ursa maior? Ô Jó, você sabe quando as cabras monteses dão à luz aos seus filhotinhos? Ô Jó, alguma vez você já alimentou os filhotes da leoa parida? Ô Jó, alguma vez você deu força para o cavalo correr? Ou porventura foste tu que fizeste aquela crina bonita no cavalo? Ô Jó, alguma vez você já deu conhecimento para o gavião fazer o seu voo rasante e não se esborrachar sobre a penha? Ô Jó, você conhece alguma coisa? Deus vai perguntando, até que ele chega no 42, verso 2 e diz: Senhor, não está mais aqui quem perguntou. Eu bem sei que tudo
podes, segue o teu plano, segue a tua direção, porque eu vou continuar, Senhor, agora te obedecendo. O anjo no versículo 14 está dizendo: o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Deus sabe como explorar o nosso potencial. Deus sabe enxergar o nosso potencial oculto. E é isso que essa escola quer extrair de cada um de nós, através de cada aula, cada lição, cada palavra, cada mensagem. É Deus te cutucando, te incentivando, te despertando e dizendo: eu posso. Deus não só animou Gideão, Deus direcionou Gideão, como também Deus transformou a Gideão. Eu não vou dar continuidade nas perguntas e desafios dele, mas o que eu quero te dizer é: Deus sabe nos visitar na hora certa. Deus pode te visitar, e o resultado da visitação de Deus para alguém é hoje. Deus veio ter um encontro. Alguns dizem que Deus dá ordens, como também Deus nos capacita a cumprir essas ordens. Deus direcionou, conduziu. Só que a visitação do anjo não foi para facilitar a vida de Gideão, não foi para fazer por Gideão. A visitação do anjo enviado por Deus foi: vai você. Vai. É como se um vai de Deus descesse sobre ti nessa tarde. No último incentivo do Senhor através do anjo a Gideão o Senhor lhe disse, versículo 16: porquanto eu hei de ser contigo, mas tu ferirás. Eu sou contigo, mas quem vai fazer é o seu posicionamento. Por gentileza, se coloque de pé. Escute, quando eu aceitei o vai de Deus, eu não sentei no púlpito logo de uma vez. Fui manobrista de carro, participei da escala de olhar carros, participei da escala da porta, da escala de preparar os utensílios da ceia. Mas eu fui. Fui porque havia um direcionamento de Deus, porque havia uma ordem de Deus. Não sei qual é o vai de Deus para você não, mas Ele veio te dizer: vai. Consegue perguntar para esse irmão: e aí, vai ou não vai? Escute. Fala aí para ele. Fala para ele, se tiver difícil de ir, Deus pode enviar um profeta. Essa última participação, quero fazer uma oração. Mas uma oração diferenciada. Com licença, pastor. Você precisa e entende que precisa
avançar em algumas coisas. Deus, numa tarde como essa, veio te dizer: eu não vou fazer, mas eu vou te mostrar que você pode fazer. Você que precisa de uma restauração em sua visão. Eu não fiz isso das outras vezes, a não ser ontem à noite, mas eu sinto de Deus em fazer. Você que precisa desta restauração em sua visão, você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente? Quero orar por você. Escute, é interessante que quando Deus nos visita, Ele nos faz enxergar o que temos e quem somos. Nesse último período da tarde, Deus quer abrir a tua visão e mostrar o que você tem e o que você é. Deus veio te dizer, hoje eu só vim dar um empurrãozinho e dizer: vai, porque estarei contigo, vai, porque vou eu te ajudar, vai, porque vou eu conduzir todas as coisas, então vai. Entenda, eu não quero mexer com tuas emoções, mas eu preciso falar debaixo da regência de Deus. Algumas emoções e situações tentaram mexer com você ao ponto de duvidar. E Deus veio dizer: lembra do que eu já fiz. Eu só vim te lembrar que eu posso fazer de novo, mas desta vez eu resolvi te lembrar o que você tem, te lembrar o que eu te dei e te dizer: vai. Feche os seus olhos. Ó Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Deus. Ó Pai, não porque desejamos ser melhores do que ninguém, mas porque queremos obedecer, Senhor, o teu direcionamento. Ah, Senhor, eu te peço nesta tarde, doce Espírito, rega a disposição de cada um nesta tarde. Rega, Senhor, as forças de cada um nesta tarde.
Senhor, não queremos o destaque, mas queremos, Senhor, viver o teu direcionamento. Senhor, desperta em nós o teu dom, desperta em nós o teu ofício, desperta em nós, ó Pai. Eu te peço, Senhor, sobre cada um de nós, ó Deus Todo-Poderoso, que pode nos visitar em nosso desânimo. Eu te peço nesta tarde, nos visita e nos fortalece, e nos disponibiliza a cumprir o teu querer e a tua vontade. Desperta esse pai, desperta essa mãe, desperta esse obreiro, desperta, Senhor, esta mulher de Deus novamente. Desperta, Senhor, a vontade de buscá-lo novamente. Ó Espírito, eu sinto de Deus em dizer que há uma renovação de Deus passando aqui agora. A renovação do Espírito sobre nós nesta tarde. O Espírito te diz: eu visito tuas línguas, eu visito teu coração. Eu visito este desânimo, que surgiu uma doença que não podia ser descoberta, mas hoje eu digo: eu estendo a minha mão e te curo. Receba alívio de Deus, receba fortalecimento da parte de Deus, porque é o Deus que nos visita resolveu nos visitar nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Volte ao seu lugar. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e amém. Está maravilhoso o agir de Deus em nosso meio. Está maravilhoso. Corações aquecidos, transformados para glorificar e exaltar o Rei.
Meus irmãos, esta foi a última aula nesta edição da EBL 2025, do pastor Raduan Isidoro. E aí tem esse A. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Até que chegue o arrebatamento, vai continuar tendo escola aqui. Até que chegue o arrebatamento, vai continuar tendo EBL aqui. Com aulas de manhã, tarde e noite. Até que o arrebatamento chegue, vai continuar tendo escola. Começando o culto de bem-vindos no domingo e terminando na sexta. Pode aplaudir a Jesus, vai. E permitindo Deus, eu sempre digo que a agenda quem faz é Deus. Mateus Soares, pastor Mateus Soares veio aqui, pregou a palavra e teve a oportunidade de voltar outras vezes. Porque aqui não é lugar de contar história, aqui é lugar de falar a palavra. Pastor Raduan veio pela primeira vez e pregou a palavra. Meus queridos irmãos, com todo respeito aos autores contemporâneos, tempos atrás eu fui num evento e chamaram uma pessoa para pregar, deram 50 minutos para ele, 45 minutos ele falou de autor fulano de tal, autor ciclano de tal, autor beltrano, quintano e por aí vai. A impressão que eu tive é que quando faltava 5 minutos para encerrar, ele falou assim: Jesus, o senhor pode chegar aqui um pouquinho? Não podia ter sido o contrário, irmãos? Não era melhor ele ter falado 45 minutos da palavra, do Logos, e 5 minutos dos autores? É bom quando nós ouvimos a palavra, porque a palavra é viva, porque a palavra salva, porque a palavra cura. E professores que pregam a palavra terão sempre livre acesso na EBL. E eu me dirijo respeitosamente ao pastor Raduan. Certamente Deus irá preparar a agenda para que o irmão passe aqui novamente. Se a escola, os alunos concordam, digam amém. Esse foi aquele amém bom que confirma, né? Não é aquele amém que o pastor Pablo corrigiu algumas vezes, bem assim devagar. Esse é um amém que confirma. Mas nós queremos, pastor Raduan, em nome da coordenação da escola, em nome de toda a igreja, em nome dos queridos obreiros que compõem, que fazem parte do campo eclesiástico de Londrina, dizer ao pastor: somos gratos a Deus pela sua vida. O nosso desejo é que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, te abençoe, abençoe a sua esposa, irmã Lidiane, abençoe seu filho Benjamin, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua congregação, que hoje é de 3 pessoas, mas vai aumentar, e aonde Deus te levar, que o nome de Jesus seja glorificado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mais uma vez você pode aplaudir a Jesus, glorificar a Jesus pela vida do pastor Raduan. Aleluia. Vamos orar, queridos. 19h45 nós temos já a hora marcada, encontro marcado. E eu quero lembrar os alunos que, se puderem, à noite não é só escola bíblica de jovens, continua sendo uma extensão da EBL. Então, se você conseguir, puder, vai ser bênção.
Não fique de fora desta bênção. Tem janta para todo mundo, dá para jantar ali tranquilinho, dá para fazer um tour aí nos estandes, passar pelo estande da Filadélfia, passar ali pela cantina, passar pela livraria, passar pelo bazar missionário que a igreja tem. Na verdade, meus irmãos, nem é bazar, é uma boutique. Eu peço que você passe lá e você vai confirmar o que eu estou falando. Tudo que é vendido na cantina, na livraria e no bazar, 100% é revertido para o departamento de missões da AD Londrina. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem propiciado a nós. Eu convido uma aluna para fazer esta oração nesse momento, irmã Neuza Fogaça, por gentileza, venha fazer esta oração. Vai orar em favor do pastor Raduan, o seu retorno à sua cidade de origem, e orar por todos nós que estamos reunidos aqui para glorificar o nome dEle. Irmã Neuza orando, representando todos os alunos. A paz do Senhor, irmãos. Então vamos orar. Eu quero agradecer ao professor que está voltando para a sua cidade. Eu conheço a sua cidade, eu sou de Barretos, eu moro aqui, mas eu sou de Barretos, eu conheço, ainda que seja muito pequenininha, mas a gente já passou por lá. Gostaria de agradecer por esse dia. Senhor, nos colocamos na Tua presença, agradecendo, Senhor, desde a manhã, ó Pai, quando o Senhor nos trouxe, Senhor, no alvorecer do dia o Senhor nos trouxe, o Senhor já sabia da porção que nós receberíamos nesse dia, Pai, e nós agradecemos, ó Pai, todos os professores que passaram por aqui, pelo professor, Senhor, que está voltando para a sua cidade, pela sua esposa e pelo bebê Benjamin, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada por cada aluno que o Senhor trouxe. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos que o Senhor trabalha nos detalhes. Eu aprendi que o ordinário de Deus é o extraordinário, Pai. E o ordinário é coisas pequenas, mínimas, mas que o Senhor se faz presente em todas elas. E eu agradeço, Senhor, muito por isso. E que nós possamos, ó Pai, guardar essa semente que foi semeada nesse dia, desde a manhã até quando à noite, Senhor. Guarda, Senhor, cada um, ó Pai, em Teu nome, e assim seja. Amém, meus amados. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. E a igreja diz: Amém. Maranata. Jesus vem. Deus abençoe. Bom jantar a todos. Até às 19h45.